Paz seja convosco, louvo a Deus pela sua vida, que retornou para esse segundo período, em que nós estamos meditando sobre a conhecida parábola dos dois filhos. Nós finalizamos o nosso primeiro período, citando o texto de Romanos capítulo 12, verso 1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Os alvos desta história que nós estamos tratando, Lucas capítulo 15, não são os pecadores que nós chamamos de cabeça dura, que continuam pecando, mas as pessoas religiosas que fazem tudo para obedecer à Bíblia, mas de uma forma literal, sem consultar o Espírito Santo, sem ter no coração como obra maior a manifestação do amor de Deus. O apóstolo Paulo diz que se você fizer tudo o que você puder fazer, mas se você não tiver amor, não tem valia nenhuma. Jesus suplica não apenas aos intrusos imorais, mas também aos membros moralistas. É claro que o irmão mais novo, ele também é foco dessa história, ele só não é o principal. Ele deseja revelar a essas pessoas a própria cegueira. Em certo momento, Jesus fala que eles são cegos, eles falam: não, nós não somos cegos, não. Jesus quer revelar a eles a própria cegueira, a mesquinhez e todo o farisaísmo, e como essas características estavam destruindo tanto as suas almas como almas ao seu redor. Esta doença é uma doença que não fica relegada à pessoa. É aquilo que eu falei antes do intervalo. A pessoa, ela quer aplicar um conceito moral e religioso sobre a vida dela, mas ela não está satisfeita em ela apenas aplicar. Ela quer que os outros também apliquem. E aí você causa um certo tipo de opressão sobre a vida daqueles que não querem proceder como você deseja. Eu não estou falando de princípios bíblicos que são irrevogáveis, que são claros nas Escrituras. Eu estou falando de doutrinas humanas, procedimentos humanos. Jesus suplica não apenas aos intrusos morais, mas também aos membros moralistas que o ouvem. Ele deseja revelar a essas pessoas a própria cegueira, mesquinhez e todo o farisaísmo, e como essas pessoas estavam destruindo tanto as suas almas como a vida das pessoas ao seu redor. Mateus capítulo 23, verso 13 diz: Ai de vós, escribas e fariseus. Escribas, eles eram aqueles que escreviam, eles copiavam a lei, eles interpretavam, e tinha os fariseus que guardavam. E ele chama esses homens, que eram a mais alta casta religiosa judaica, de hipócritas. E ele fala: por que fechais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão querendo entrar. Então aqueles homens, eles poderiam simplesmente continuar com a religiosidade deles. Jesus não ia atrás deles, não ia incomodar eles. Mas aquelas pessoas que estavam querendo ouvir, deixa eles ouvirem. Se eles estão satisfeitos com aquilo, deixa. É como, por exemplo, esse conceito que a gente vive hoje do homossexualismo exacerbado. A pessoa quer ser homossexual, mas deixa ela ser. Por que você se incomoda tanto com isso? Você não é obrigado a assistir na tela da sua televisão. Você muda de canal, avança o filme. Mas a pessoa ela quer ser, deixa ela ser. Se ela vier pedir a sua opinião, você a dá. Mas se ele não pediu a sua opinião, por que você se invoca tanto com isso? Com tantas situações que ocorrem que não são da nossa conta. Nós temos tantas coisas para resolver nas nossas vidas. Por que os nossos olhos estão fitos em outras pessoas? Nós temos que cuidar das nossas vidas. E se as pessoas pedirem ajuda, nós as ajudamos. Nós estendemos a mão. Mas não tem por que você querer enfiar goela abaixo uma verdade que você acredita para uma pessoa que não quer receber.
palavra de Deus diz que nós não devemos lançar as nossas pérolas aos porcos. Porco naquela época era um animal imundo. Não lança suas pérolas para eles, porque eles vão pisar nelas e vão quebrar, não estão nem aí para aquilo. É um erro, portanto, pensar que Jesus conta esta história com o objetivo primeiro de garantir aos irmãos mais novos seu amor incondicional. Não. Os ouvintes inaugurais não se derramaram em lágrimas, aquelas pessoas que estavam junto com Cristo, em que ele estava falando sobre aquele amor incondicional do Pai, não se derramaram em lágrimas ao ouvir a história, mas eles se sentiram atingidos em cheio, ofendidos e enfurecidos. Aqueles homens que receberam a palavra de Deus, estando ali como intrusos, como pessoas que não acreditavam naquilo, eles tiveram seus corações mais endurecidos. O alvo da palavra encontrou corações endurecidos. Não quer dizer que a palavra não cumpriu o seu propósito. Sempre a palavra cumpre o seu propósito. Naquele caso, com aqueles homens, era para evidenciar a condenação eterna. E se não houve arrependimento na vida daqueles homens, no decorrer da vida, que pode ter acontecido, que não está relatado nas Escrituras, eles vão padecer no inferno. E eles vão amargar a possibilidade que tiveram de se arrepender, de mudar os seus corações perante Jesus Cristo, falando essa parábola, e não o fizeram. E isso é verdade também nos dias de hoje, com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, com as pessoas que muitas vezes nos repudiam devido ao nosso cristianismo. Lucas capítulo 4, verso 28 e 29 diz: todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem para baixo. Eles ficaram tão enraivecidos. Aquela palavra entrou tão profundamente no coração deles. Não gerou mudança e transformação, mas gerou incômodo. Gerou indignação. Porque eles não conseguiam aceitar que eles estavam errados e aquele filho do carpinteiro estava certo. O propósito de Jesus consistia não em aquecer os corações, mas em desfazer a divisão existente. O que Jesus queria fazer ali era quebrar o muro de divisão que aqueles homens haviam estabelecido entre eles, santos religiosos, e o resto das pessoas. Com essa parábola, Jesus desafia aquilo que quase todos sempre pensavam a respeito de Deus, do pecado e da salvação. Ele mostra para aqueles homens que a salvação não está no agir deles. A salvação não vem pelas obras. Tiago coloca isso muito bem, num outro aspecto. E ele fala: mostra para mim a sua fé pelas obras. Ou melhor, mostra a sua salvação pela fé. E eu vou mostrar a minha salvação pelas obras. Ele não está falando que a salvação vem pelas obras. Ele está falando que as pessoas que são salvas, elas agem e reagem de uma maneira diferente do que o mundo reage. Jesus Cristo, ele poderia ter dado uma aula ali para aqueles homens, mas simplesmente ele explicou e tentou de alguma maneira trazer um ensinamento que por eles foi repudiado. Com essa parábola, Jesus desafia aquilo que eles acreditavam. A história revela a teimosia autodestrutiva do irmão mais novo. Aquele irmão mais novo estava errado. Ele não estava certo. Ele era representado por aqueles que estavam ouvindo Jesus, sim. É representado por aqueles que se arrependiam, sim. E ele estava errado. E aí nós vemos a figura de Davi, que é tipificado como a menina dos olhos de Deus, um homem que adulterou, que assassinou, que fez planos para série de coisas erradas, mas era um homem que se arrependia. Que quando era confrontado, quando o coração dele era confrontado, ele abaixava a cabeça, mesmo sendo rei, e se arrependia.
A palavra era para o irmão mais novo, mas também condena veementemente o estilo de vida do irmão mais velho. Aqueles que eram os publicanos e pecadores ouvem aquela palavra e entendem que parte da palavra é para eles. E eles estão ali prontos, com o coração disposto a mudar. Sabem que são pecadores. Sabem que tem que mudar muito na vida deles. Mas eles se propõem a mudança. E o irmão mais velho, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, dizem não. Quem é esse que quer falar, que acha que pode saber mais que a gente? No julgamento de Jesus Cristo, quando Jesus por fim fala alguma coisa, as pessoas esbofeteiam ele e falam: é assim que você fala com o sumo sacerdote? É como se ele falasse: esse é o santo na terra, vamos nos ajoelhar perante ele. E nunca nas Escrituras, a começar de Arão, Deus falou que Arão era o must, era o melhor, era a última Coca-Cola do deserto, era aquela coisa maravilhosa. Não, era um como outro qualquer. Os seus filhos, quando elevaram uma adoração profana, Jesus os matou ali no templo mesmo, ali no tabernáculo mesmo, e falou para Arão: não chora. Eles estavam errados. Jesus não, Deus. O que foi? Foi Deus que matou, não foi Jesus. Ah, tá, Deus. Deus os mata ali no tabernáculo. E fala para Arão: não chora. O povo tem que ver que se fizer o que é errado vai ter punição. Não chora. E eu imagino Arão engolindo o choro, vendo os filhos dele mortos, 2 sacerdotes da linhagem sacerdotal, que quando Arão morresse, eles poderiam inclusive assumir o sumo sacerdócio, e para aquele povo foi mostrado a certeza e o meio correto de fazer a adoração ao Senhor. Jesus está dizendo que tanto o religioso quanto o descrente estão espiritualmente perdidos e precisam de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu, pastor Paulo, careço da glória de Deus. Você carece da glória de Deus. A Helena, pequenininha, carece da glória de Deus. O irmão Cláudio, o nosso ancião, ele carece da glória de Deus. Nós carecemos da glória de Deus. Jesus está falando: não é porque você está na igreja, não é porque você já tem um tempo de cristianismo, não é por isso que você não tem que se ligar, tem que ficar esperto. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Jesus está dizendo tanto para o religioso quanto o descrente que eles estão todos perdidos, que ambos os estilos de vida são um beco sem saída, e que todo e qualquer pensamento que a raça humana teve em relação a como se ligar a Deus até então fora engano. Se você tenta se ligar a Deus através de princípios religiosos, você vai para o inferno. Se você não acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você vai para o inferno. O seu estilo de vida diz isso. Muitas vezes a vestimenta não diz isso, o seu modo de agir não diz isso, mas os seus pensamentos, o seu coração que é sondado por Deus, define isso. Mostra aonde você está, em que caminho você está. O caminho da salvação ou o caminho da perdição. Por que as pessoas gostam de Jesus, mas não gostam da igreja? Você já reparou isso? Se você falar de Deus, do amor de Deus, as pessoas gostam de ouvir isso. Dificilmente você vai chegar em uma pessoa descrente e falar para ela de coisas, de uma oração. A pessoa não vai negar. Difícil. Ocorre, mas é difícil. As pessoas, elas gostam da igreja, mas elas não gostam do ensinamento de Jesus. Eu gosto de dançar na igreja. Não importa se Deus está autorizando. Importa o que eu quero fazer. Não vem falar de qualquer coisa de doutrina, não, que você está sendo religioso. Eu estou me manifestando segundo o Espírito. As pessoas gostam da igreja, mas não gostam de Jesus. Não gostam dos ensinos de Jesus. Da forma de agir de Jesus. Tanto o irmão mais velho quanto o irmão mais novo estão hoje entre nós. Talvez esteja na sua casa, na minha casa. Na mesma sociedade em que vivemos. E muitas vezes nas nossas próprias famílias. Tanto rebeldes
como fariseus, tanto publicanos e pecadores, como escribas e mestres da lei. Muito acontece de o filho mais velho de uma família ser o que mais agrada aos pais, de ser o mais responsável, o que obedece, o que reforça os costumes dos pais. Os filhos mais novos tendem a ser os mais rebeldes, espíritos livres, que preferem a companhia e a admiração dos seus amigos, daquelas pessoas que andam à sua volta. O primogênito cresce, arranja um trabalho convencional, ele é engenheiro, ele é médico, ele é administrador, cria raízes perto dos pais, enquanto o irmão mais novo prefere viver nos bairros tumultuados, badalados, fazendo coisas alternativas. Essas diferenças naturais e emocionais, elas foram acentuadas dentro da nossa história no século XIX, quando iniciou a industrialização. Começou-se a abrir indústrias, construções, maquinários, e fez surgir uma nova classe média, a classe chamada como burguesia. Os burgueses eram pessoas que eram chamados da classe média, eram pessoas que de alguma maneira tinham algum tipo de especialização, não eram pescadores, não eram artesãos, mas eram pessoas que trabalhavam um pouco mais sentado num escritório ou trabalhando numa indústria. Eram conhecidos como os burgueses. Essa nova classe média buscava atingir a legitimidade por meio de uma ética que consistia em trabalho árduo e retidão moral. Eu trabalho forte, de sol a sol. Eu sou correto no meu falar, eu sou correto no meu agir. É o irmão mais velho. É o irmão mais velho que ele excede esta condição de trabalho árduo para a vida dele, mas quer que os outros também trabalhem daquela maneira. Que ele tem princípios morais retos, e não há problema nisso, mas que ele impõe sobre a vida das pessoas que assim o hajam. Então eu comecei a ver um filme ontem com a Rosângela, de uma história real, contida lá na África, em que o princípio é: as pessoas que estudam são vagabundos. Qualquer um que estuda é uma pessoa que não quer nada com o trabalho. E aí mostra uma menina que está querendo estudar. E as pessoas estão massacrando ela. Se você não quer estudar, não estude. Mas se a pessoa quer estudar, deixa ela estudar. E o que está acontecendo ali são padrões morais rígidos, em que as pessoas falam: olha, é assim que tem que ser. Então um conceito como esse do século XIX, ele é refletido num filme que talvez o autor nunca tivesse pensado nisso. Em que eu consigo olhar e ver. É um padrão social que está querendo ser aplicado em cima de uma pessoa. Não é um padrão bíblico. Os padrões bíblicos, eles têm que ser seguidos. Em especial nas nossas casas. Mas você não pode impor padrões sociais sobre as pessoas. Em resposta a esta hipocrisia e a rigidez notável que dos burgueses, surgiram algumas comunidades que são contrastadas com os burgueses, que eram os boêmios. Os boêmios eram pessoas que representavam os irmãos mais novos, que gostavam da música, nada contra a música, mas gostavam de ficar nas noites fazendo as serenatas, os shows. Pessoas que a gente encontra nos faróis aqui em Brasília, em que eles estão lá pedindo as moedas, jogando os seus malabares para cima, tentando pegar, fazendo shows com faca e não sei o que. São os boêmios, em que eles querem ter uma forma de trabalho diferente do que a sociedade diz que tem que ser. São os irmãos mais novos. Os boêmios enfatizam o desapego às convenções e a autonomia pessoal. Pastor, onde está o correto? Um meio termo. A palavra de Deus, ela sempre é equilibrada. Ela não trabalha com extremos, exceto em princípios basilares, são básicos do cristianismo. Então não há como você querer questionar sobre o princípio de que Jesus Cristo, ele é Deus.
Você sair desse conceito, você está saindo do cristianismo. O conceito que tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em que há um Deus que recebe as orações, quem recebe as orações não é Jesus Cristo, quem recebe as orações não é o Espírito Santo, mas é Deus. E a forma de chegar a Deus não é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Ele é o caminho. São regras que estão nas Escrituras. Você pode distorcer, mas você está errado. Essas regras e outras regras, elas não podem ser transformadas e mudadas. Mas princípios como esses que a pessoa está querendo aplicar aqui, não há necessidade. A gente muito mais afasta as pessoas do que aproxima. Em certa medida, as assim chamadas guerras culturais encenam esses mesmos impulsos e comportamentos conflitantes da sociedade moderna. A gente vê nos dias de hoje isso. As pessoas defendendo princípios e normas que não são principais nas Escrituras. Há um grupo de pessoas no incêndio. O objetivo principal é apagar o incêndio. Um grupo acha que tem que apagar com água. E um grupo acha que tem que apagar com areia. Enquanto eles discutem a forma de apagar o incêndio, se é com água ou com areia, o que acontece é que o incêndio continua crescendo e vai tomando toda a propriedade. O importante não é a areia, o importante não é a água, o importante é apagar o incêndio. O importante é a gente falar de Jesus, é dar a testificação do amor do nosso Senhor. Tais pessoas acreditam que as questões morais são altamente complexas e, por isso, suspeitam de qualquer indivíduo ou de qualquer instituição que alegue ter autoridade moral sobre a vida de terceiros, apesar, ou talvez como causa, do surgimento desse espírito secular. Também tem havido um aumento nas fileiras dos movimentos religiosos conservadores e ortodoxos, porque o que nós temos visto nas igrejas é um desvio total e completamente para o lado do filho pródigo. As pessoas, elas expurgaram o conceito da Bíblia dentro das igrejas. Se traz filosofias, psicologias, ideias transcendentais, coisas que não são relatadas nas Escrituras. A grande maioria, infelizmente, das igrejas do Brasil, estão vivendo como o filho mais novo. Eles vivem sem eira nem beira, sem medida, é anjo andando na igreja, e não é questão de você querer ser o outro extremo. Pessoas que não falam mais das Escrituras, é só eis que te digo e te falo, e nada de palavra, campanhas desmedidas que também não estão nas Escrituras, e as pessoas elas estão sendo satisfeitas nos seus próprios desejos, nos seus corações. Ou seja, elas amam a igreja, mas não querem nada com Jesus. Não querem nada com os ensinamentos que Jesus traz. Porque os ensinamentos de Jesus vão confrontar o estilo de vida delas. E é isso que elas não querem. Por conta disso, cada vez mais esta condição da teologia reformada, a ortodoxia, a fixação na palavra está crescendo. Mas junto com esse movimento cresce também a autoridade do irmão mais velho. Não se olha para a autoridade das Escrituras com amor, mas olha com a autoridade farisaica. Nós temos que tomar esse cuidado. Lembro que num curso, certa vez, uma pessoa falou assim: o problema entre as igrejas é que algumas conhecem apenas a Bíblia e não conhecem o Espírito. Outras conhecem apenas o Espírito e não conhecem as Escrituras. Enquanto não houver uma fusão equilibrada, segundo princípios cristãos, nós vamos estar navegando de um extremo para o outro. No extremo, tudo se aparece, tudo dá para ver,
tudo espiritual, do outro lado nada é espiritual. Você não pode ter contato com nada. Não, é o muro que Jesus queria quebrar, é o muro que está sendo levantado. Alertados pelo que percebem como um massacre do relativismo moral, muitos se organizam para resgatar a cultura, assumindo uma postura negativa em relação aos irmãos mais novos, assim como fizeram os fariseus. Então as pessoas olham para as igrejas com os seus movimentos e eles abominam. Aquelas pessoas, elas vão para o inferno. Se não usar o véu, a cabeça vai para o inferno. Se você usar o véu na cabeça, você vai para o inferno. E fica aquela guerra. De que lado está Jesus? Jesus está com os irmãos mais novos? Ou Jesus está com os irmãos mais velhos? Na trilogia do filme O Senhor dos Anéis, há um personagem, uma raça, chamada os Hobbits. E um deles, em especial, pergunta ao ancião assim: de que lado que você está, ancião? Você está conosco ou contra nós? E aí o ancião responde assim: não estou nem do seu lado, nem do lado deles, porque na verdade, nem eles, nem vocês estão do meu lado. Nem o irmão mais velho está com Jesus, nem o irmão mais novo está com Jesus. Jesus está no meio. Josué capítulo 5, verso 13 e 14. Josué estava indo para destruir Jericó com o exército. Já havia a norma estabelecida pelo Senhor como haveria: toca a trombeta, silêncio. Quando for no final, vai tocar uma trombeta e aí vão cair os muros. E aí, enquanto eles estavam se dirigindo a Jericó, aparece um homem, aparentemente numa estatura maior, simbolizando um grande guerreiro. Estando Josué ao pé de Jericó, Josué capítulo 5, versos 13 e 14, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Não havia embainha, ele estava com a espada na mão. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Você está conosco, ô guerreiro? Ou você está com o pessoal aí de Jericó? Respondeu ele: não. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Ou seja, ele está falando: eu não estou com você não, Josué. E eu não estou com eles também não. Então Josué percebeu quem era. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou e disse: que diz meu senhor ao seu servo? O que eu devo fazer? Como que eu devo agir? Sonda o meu coração e me conhece, e vence em mim um caminho mau. A resposta que Jesus dá para esta mesma pergunta por meio da parábola é bastante similar. De que lado Jesus está? Está com os fariseus ou está com os pecadores? Ele não se coloca ao lado nem do religioso, nem daquele que abomina a religião. Em vez disso, ele aponta que o moralismo religioso é uma condição de morte espiritual. Ele fala: tanto vocês como eles estão mortos, estão longe do Senhor. É difícil perceber isso hoje, mas quando o cristianismo surgiu no mundo, não era considerado religião. Quando Jesus Cristo começa a pregar e as pessoas começam a se achegar a Ele, logo depois Jesus morre, ressuscita e dá uma ordem para os discípulos dele, fala assim: vão lá para o cenáculo, para um lugar especial, e fiquem lá em oração, até que do alto sejais revestidos de poder. Para quê? Para pregar o evangelho, para dar o testemunho. E aqueles homens e mulheres foram para aquele cenáculo, algo em torno de 120 pessoas. Não se fala quanto tempo eles ficaram, mas eles ficaram orando, orando, orando. E em certo momento, um barulho como de um vento impetuoso invadiu a casa, e eles olhavam uns para os outros e viam línguas como que repartidas de fogo,
sendo depositado na cabeça daquelas pessoas. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem. Era a época de Páscoa. E as pessoas na época da Páscoa vinham de outros países para adorar ao Senhor no tabernáculo, no templo. Pessoas de outros países. Hoje seria uma pessoa da Alemanha, uma pessoa da Colômbia, uma pessoa de Angola, da África, uma pessoa dos Estados Unidos, e aquelas pessoas se reuniram naquela cidade e começaram a ouvir aquele barulho e falaram assim: eu sou americano e eu ouço as pessoas falarem em inglês. É claro que não era isso. Eu sou da Espanha e eu estou ouvindo falar em espanhol. Eu sou brasileiro e eu ouço falar em português. Eu sou português, eu ouço falar não no português de Brasil, mas no português de Portugal. E eles ficaram ali chocados. Parou a cidade. E alguns olham os irmãos mais velhos. Sempre tem os irmãos mais velhos. Eles estão bêbados. E Pedro fala: não tem como a gente estar bêbado. São 9 horas da manhã ainda. E ele tem aquele discurso, e as pessoas que estavam ouvindo ali, no final do discurso, olham para Pedro e falam assim: o que nós vamos fazer? Arrependam-se. Façam como o irmão mais novo. Arrependam-se. E sejam batizados em nome do Senhor. Mas essa religião que começou a ser formada, as pessoas que foram se convertendo, depois da festa da Páscoa, as pessoas que ouviram o Evangelho, foram batizadas, voltaram para suas terras e começaram a falar do amor de Jesus Cristo. Não era uma religião, porque quem dominava aquelas regiões era o Império Romano. A cultura grega também era poderosa naquela época. E eles perguntavam, quero que você imagine, os vizinhos dos primeiros cristãos, na cidade onde eles estivessem, perguntando em relação à sua fé: onde está seu templo? Templo? Nós não temos templo. Tá bom. Como isso é possível? Onde ficam seus sacerdotes? Sacerdotes? Nós não temos sacerdotes. Mas tá, vocês têm que fazer algum sacrifício para agradar os seus deuses. Aonde que é feito esses sacrifícios? Não tem sacrifício. O nosso mestre, ele já morreu, ele é o sacrifício perfeito. Ah, vai. Que religião é essa? Na verdade, vocês são ateus. Jesus em pessoa era o templo, que colocaria fim a todos os templos. O sacerdote que findaria o ministério sacerdotal. Ele é o sacrifício que substituiria todos os sacrifícios. João 2,19 diz: destruí esse templo, e em 3 dias o reconstruirei. Não é mais o templo de Jerusalém, é esse templo. Hebreus 10, 12 e 13 diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Ninguém jamais tinha ouvido algo semelhante. Assim os romanos falam assim: vocês não têm religião nenhuma, vocês são ateus. Uma vez que o discurso dos cristãos sobre a realidade espiritual era único e não podia ser classificado como nenhuma outra religião. Você não encontra nenhuma outra religião igual ao cristianismo. Não existe. Uma religião que é baseada no sobrenatural. Se você pegar qualquer religião e você tirar o sobrenatural, continua os preceitos humanos. Se você tirar a concepção virginal do Espírito Santo em Maria, se você tirar a abertura de Mar Vermelho, se você tirar a criação do mundo, se você tirar os milagres e maravilhas, as coisas que aconteceram, não tem cristianismo. O cristianismo, ele é algo sobrenatural. Somente a pessoa que é tocada pelo Espírito Santo, ela consegue receber este Evangelho e mudar o seu coração. Por isso que eles chamavam os cristãos de ateus. A parábola em questão explica porque os romanos estavam absolutamente corretos em chamá-los de ateus. A ironia de tudo isso
não se deve ser desvalorizada por nós, pois para a maior parte das pessoas da nossa sociedade, o cristianismo ela não é uma religião, é um conceito moral. Lá vem o cristão com essas coisas. Agora tudo é Bíblia, agora tudo é igreja, agora é o pastor. Parece que não tem mente, parece que não pensa. O que a sociedade fala é isso. Qual a diferença da sociedade de hoje para a sociedade dos tempos de Jesus, em que os cristãos eram chamados de ateus? Nenhuma. É a mesma coisa. A única alternativa a ele, Jesus Cristo, são as religiões seculares, que acreditam no Buda, que acreditam no Seishonoye. Não é questão de desrespeitar, são formas de crença. De acreditar que a vaca é santa, então a pessoa na Índia está morrendo de fome, ela morre de fome, mas ela não mata a vaca para comer. Não, eu não posso comer nada que é animal, eu não posso mexer com a terra, porque é a mãe terra. Você vê que o cristianismo ele difere de todas as religiões. Se tem alguma religião que é atacada, é o cristianismo. Semana passada, se não me engano, teve um decreto aí de uma ministra que falou assim que é proibida as Bíblias nas escolas. E os livros da cultura afro? E os livros sobre budismo? Sobre islamismo? Esses podem. Por que essa perseguição? Porque o cristianismo, ele incomoda. O cristão, ele incomoda. Se você não incomoda no seu meio, alguma coisa está errada. Se as pessoas todas pensam como você pensa, alguma coisa está errada. Porque não é esse o relato que nós temos nas Escrituras desde o começo. O cristianismo era considerado algo diferente. O ponto central aqui é que, de modo geral, as pessoas que observavam a religião, os fariseus, se sentiram ofendidas por Jesus, mas as pessoas alheias à observação moral e religiosa, os publicanos, se sentiram intrigadas e atraídas por ele. Muitos dos que são atraídos a Jesus, que são pecadores, eles não querem conhecer Jesus também. Eles só estão curiosos. Em Atos capítulo 17, versos 19 e 20, para a gente encerrar, mostra o apóstolo Paulo pregando na Grécia, centro cultural da época. Os filósofos, as pessoas paravam nas praças para debater as ideias e os pensamentos. E aí ele segue o mesmo princípio daquelas pessoas, vai lá na praça e ele começa a falar de ressurreição, começa a falar de uma religião sem templo, ele começa a falar de uma religião sem sacrifício, de um Deus que não precisa de nada, que ele te abençoa por nada. E aquelas pessoas começaram a ficar incomodadas. A gente não tem resposta para isso. Vamos levar você, como as pessoas dizem, para os universitários, e vão para uma região que era chamada Aerópago, onde se reuniam os melhores dos melhores, os mais sábios dos sábios, os mais inteligentes dos inteligentes. E o apóstolo Paulo está subindo lá, e ele começa a falar: Deus do trovão, Deus da chuva, Deus da colheita, Deus da terra, Deus do sol, Deus da lua. E aí chega um lugar que estava assim: Deus desconhecido. Opa, deram uma abertura para mim. E ele vai lá e fala com aqueles homens, começa a falar de ressurreição, começa a falar dos princípios bíblicos, e eles ficam sem palavras. Atos capítulo 19, 17, 19 e 20. Então, tomando-o consigo, levaram a Aerópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Posto que trazes aos nossos ouvidos coisas estranhas, nós queremos saber mais a respeito disso. Não quer dizer que eles vão se converter, quer dizer que eles estão curiosos. A nossa função, como apóstolo Paulo, é despertar esta curiosidade, através do nosso falar, através do nosso pensar e através do nosso agir. Eu te convido a, nesta manhã, começar a meditar um pouco sobre em que lugar você está desta história. Você é um fariseu, um escriba, um mestre da lei, ou você é uma pessoa que é de livre pensamento, que você faz o que você quer. Tanto um como o outro não é uma posição agradável diante da palavra de Deus. Você tem que procurar ser cada vez, você fariseu, cada vez mais maleável.
E você que é livre e totalmente livre, ser um pouco mais rígido para que você possa se amoldar segundo os princípios de Deus. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, adoramos e bendizemos. Queremos agradecer pelo teu amor e pela tua graça, pelo tempo em que estivemos meditando sobre a parábola dos dois filhos. Quero pedir a ti, Pai querido, que o Senhor possa nos abençoar mais e mais nesse estudo, gerar no nosso coração mudança e transformação. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Agradeço a você pelo tempo despendido por esse primeiro capítulo. Não deixe de colocar o seu comentário lá. Depois manda uma mensagem no Zap dizendo que se você está gostando, se está sendo proveitoso para você. Tá? À noite nós estaremos dando continuidade à exposição de 1 Pedro. Quero convidar você às 19 horas, estar pronto, sentado, para que nós possamos orar, possamos louvar ao Senhor e cultuar a Deus juntos. Que Deus te abençoe e te conceda a graça. Amém. Que o amor de Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Fique com Deus.